Continuando a análise então do nosso serviço, agora a gente vai analisar a tabela tipos de recebimento, ok? Que é essa tabela aqui. Tenho 3 elementos, 3 registros nessa tabela. E nós vamos então analisar aqui primeiro a nossa interface, nosso contrato de serviço. E para tipo de recebimento, eu tenho também as 4 operações básicas: salvar, excluir, atualizar e selecionar. E a gente já sabe que a estrutura vai ser muito parecida com o que a gente viu até agora. E a gente começa então pelo método que inclui um tipo de serviço novo, que é esse método aqui. E como eu falei anteriormente, a estrutura muito parecida, idêntica, né? A gente recebe um parâmetro, um objeto, um nosso DTO. Nosso DTO, então, que também vai ter, além do arquivo HBM que faz o mapeamento com a tabela, vai ter anotações, né? Estas anotações, que são as mesmas que a gente viu nos demais DTOs. Então a gente recebe esse contrato de dados aqui na entrada da nossa operação, ok? Declara a nossa sessão, abre uma nova sessão e aí então nós vamos declarar nosso DAO genérico, aqui apontando então para o nosso tipo recebimento DTO. Ou melhor, fazendo referência, né? Instanciamos o nosso DAO genérico passando a sessão. E para salvar, como a gente já tinha visto anteriormente, a gente chama o save em cima do objeto do nosso contrato de dados que vem na entrada. Session.flush retorna o resultado. Na sequência a gente tem um método excluir e a estrutura é a mesma, tá? Nós vamos ter um tipo de recebimento que vai ser o nosso contrato de dados. Nós vamos ter a nossa sessão. Nós vamos abrir a nossa sessão. E aí então nós vamos instanciar, declarar a nossa interface genérica, mas instanciar o nosso NHibernate DAO, passando a sessão. Na sequência recebo o resultado chamando o método delete em cima do objeto que veio de entrada da nossa operação. Session.flush retorna o nosso resultado. Operação de atualização. Mesma coisa que nós vimos até agora. Objeto de entrada, abro a sessão, ok? Instancio o DAO genérico. Nesse ponto aqui, instancio o DAO genérico, passo a sessão, chamo o nosso update em cima do objeto que veio de entrada. Session.flush retorna o resultado. Por fim, um método de listagem, de select, que retorna uma lista do tipo escolhido. Um método de select então que recebe também um parâmetro de entrada, né? Que é o parâmetro que é usado como filtro na consulta. Na sequência eu abro a sessão, declaro e abro a sessão. Declaro o meu DAO genérico. Instancio esse DAO genérico passando a sessão recém-aberta e chamo o nosso método select, ok? Passando o nosso objeto, nosso parâmetro de entrada. Na sequência, retorna o resultado, que é um resultado do tipo lista, né? Muito bem, eu vou então executar para a gente observar. Select tipo de recebimento. A gente tem 3 cadastrados. E aqui então a gente tem dinheiro, cheque e cartão, né? Muito bem, então, em relação ao tipo de recebimento era isso. Na sequência a gente vai, então, finalizar a análise do nosso servidor, analisando as operações, os contratos de operações que faltam, para depois a gente partir, então, para a análise da nossa aplicação cliente.